2 anos após o divórcio, milionário leva a nova namorada ao trabalho, mas quando vê sua ex com um bebê no colo e um bilionário ao seu lado, ele fica... O trânsito da Avenida das Américas, no coração da Barra da Tijuca, movia-se em seu ritmo frenético de um dia útil. Dentro de sua reluzente Mercedes preta, Maurício Andrade sorriu para a jovem sentada ao seu lado. Te vejo no jantar, querida. A reunião com os investidores hoje vai ser longa. Ele se inclinou e deu-lhe um beijo rápido, um gesto que era mais sobre posse do que sobre afeto. A jovem, sua nova namorada, sorriu de volta, cheia de ambição, e desceu do carro, caminhando com passos decididos em direção à entrada de um dos mais imponentes prédios comerciais da região, onde ficava a agência de publicidade em que trabalhava. Maurício esperou que ela passasse pela porta giratória antes de engrenar o carro para seguir seu caminho. Foi nesse exato instante que o mundo dele parou. Da mesma porta de vidro por onde sua namorada acabara de entrar, uma outra figura emergiu. Era uma mulher de uma elegância serena, vestida com um tailleur de corte impecável que falava de sucesso e confiança. Ao seu lado, caminhava um homem alto, de presença marcante, que segurava sua mão com uma intimidade protetora. E aninhado com segurança no colo dela, um menino de cachinhos castanhos observava o mundo com olhos grandes e curiosos. Um calafrio percorreu a espinha de Maurício. Ele pisou no freio de forma tão brusca que o carro atrás dele buzinou em protesto. Ele não ouviu. Seus olhos estavam cravados na mulher. O tempo pareceu se contrair, e por um segundo ele não estava mais na Barra da Tijuca em 2025, mas 2 anos antes, na sala de estar de sua cobertura, a poucos quilômetros dali. A mulher era Lorena, sua ex-esposa. O homem ao lado dela era inconfundível. Leonardo Bastos, um bilionário do ramo de importações, cuja fortuna e poder faziam os seus próprios milhões parecerem trocados. Mas o que realmente roubou o ar de seus pulmões foi a criança, um menino. Um menino que teria a idade exata. O sangue de Maurício gelou. As mãos agarraram o volante com uma força que fez seus dedos doerem. A mulher que ele havia descartado, a mulher que ele imaginava ter se refugiado em algum canto de Niterói para viver uma vida anônima e esquecida, estava ali, radiante, poderosa, ao lado de um dos homens mais influentes do Brasil, e segurando uma criança que tinha que ser seu filho. Lorena passou a poucos metros de seu carro, absorta em uma conversa animada com Leonardo, e seu olhar nem por um segundo cruzou com o dele. Para ela, ele era invisível, apenas mais um carro no trânsito. Para ele, naquele momento, ela era a personificação de seu maior erro, um fantasma do passado que se erguia para cobrar uma dívida que ele nem sabia que tinha. A pergunta o atingiu com a força de um soco. O que foi que eu fiz? A memória daquele dia, 2 anos atrás, invadiu sua mente com a violência de uma onda. O sol da tarde banhava a cobertura na barra, o mar azul se estendendo até o horizonte. Uma paisagem de paz que contrastava brutalmente com a guerra silenciosa em sua sala. Lorena o esperava, sentada no sofá de linho branco, as mãos unidas sobre o colo numa tentativa de conter o tremor. Ela havia acabado de voltar do médico, um pequeno envelope branco guardado na bolsa. Dentro dele, a imagem borrada de um futuro. Maurício, preciso falar com você, ela disse. Sua voz era baixa, mas carregada de uma urgência que ele escolheu ignorar. Ele estava de pé, junto à adega, selecionando um vinho caro para um jantar ao qual ela não seria convidada. Agora não, Lorena. Estou ocupado. É importante, ela insistiu, levantando-se. Eu estou grávida. As palavras ficaram suspensas no ar. Lorena o observava, o coração batendo uma mistura de medo e esperança. Ela ansiava por um sorriso, um abraço, um vislumbre do homem com quem se casara.
Em vez disso, ele colocou a garrafa de vinho de volta em seu lugar com um baque seco e definitivo. O silêncio que se instalou foi mais cortante do que qualquer palavra cruel. Quando finalmente se virou para encará-la, seu rosto era uma máscara de gelo. Isso não faz parte dos meus planos agora. Dos nossos planos, ela corrigiu, a voz falhando. Somos um casal, Maurício. Casais se separam, ele retrucou, caminhando até o bar para se servir de uma dose de uísque. E o nosso casamento acaba aqui. Eu conheci outra pessoa. Ela é jovem, ambiciosa, não tem bagagem. Não há espaço para uma criança na vida que eu quero construir agora. A palavra bagagem a feriu profundamente. Seu filho, o fruto do amor que ela acreditava existir, reduzido a um fardo. As peças se encaixaram com uma clareza dolorosa. As viagens de negócios cada vez mais frequentes, os telefonemas sussurrados, a distância que se tornara um abismo intransponível. A traição não era uma suspeita, era a realidade fria e dura. Então é assim? Ela sussurrou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Depois de todos esses anos, você me joga fora como se eu não fosse nada. Não seja melodramática, disse ele, virando a bebida de uma só vez. Eu não sou um monstro. Vou cuidar de você. Fique com o apartamento de Ipanema. Vou te dar uma pensão gorda. Você não vai precisar se preocupar com dinheiro. Apenas me deixe em paz. Crie essa criança longe de mim. Diga que o pai morreu. Invente uma história. A minha vida, a partir de hoje, segue outra direção. Naquele instante, em meio à dor devastadora, uma força ancestral despertou em Lorena. O orgulho, a dignidade que eram a espinha dorsal de sua criação se impuseram sobre o desespero. Ela se endireitou, o queixo erguido, e seus olhos, agora límpidos de lágrimas, o encararam com uma intensidade que o fez recuar um passo. Eu não quero seu dinheiro, Maurício. Não quero seu apartamento, nem sua pensão comprada com culpa. Eu não quero absolutamente nada que venha de você. Ela pegou sua bolsa, onde a primeira ecografia de seu bebê repousava. Aquele pequeno papel era agora sua única bússola. Você não está apenas terminando um casamento, você está abandonando seu filho. E eu prometo a você, um dia, você vai se arrepender disso com cada fibra do seu ser. Ele soltou uma risada curta, desdenhosa. Boa sorte com sua nova vida, então. Ela não gastou mais uma palavra com ele. Deu-lhe as costas e caminhou para a porta. Cada passo uma afirmação de sua independência. Ao cruzar aquela soleira, ela não deixava para trás apenas um marido, mas uma vida de aparências, de luxo vazio e de um amor que se revelou uma mentira. Ela não olhou para trás. Sua fuga foi metódica e rápida. Vendeu as joias que ele lhe dera, transformando símbolos de um falso amor em capital para um futuro real. Com o dinheiro, alugou um apartamento simples em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Um lugar onde o sobrenome Andrade não abria portas, um lugar onde ela poderia ser apenas Lorena. O anonimato era seu escudo. Enquanto desempacotava as poucas caixas em seu novo lar, com a silhueta da ponte Rio-Niterói ao longe, o peso da realidade a atingiu. Sozinha, grávida, recomeçando do zero. O pânico ameaçou sufocá-la, mas sua mão pousou instintivamente sobre seu ventre ainda liso, e uma certeza a acalmou. Ela não estava sozinha. Somos só nós dois agora, meu amor. Ela sussurrou para o silêncio do quarto. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que você terá uma vida cheia de dignidade. E terá uma mãe que nunca, jamais vai te abandonar. Naquele momento, a Lorena Siqueira, que fora esposa de um milionário, a mulher poliglota com diplomas internacionais, deixou de existir. Em seu lugar, forjada na dor do abandono, nascia uma nova mulher. A promessa que Lorena fez a si mesma no silêncio de seu novo apartamento em Niterói tornou-se o alicerce de sua nova vida. Os primeiros meses foram um teste brutal à sua resiliência.
A gravidez, que deveria ser um período de alegria e expectativa, foi marcada pela solidão e pela incerteza. Havia dias em que o enjoo matinal se misturava com o choro contido, uma saudade não do homem que a abandonou, mas da vida que ela pensou que teria, da família que sonhou em construir. Ela olhava para a barriga, que começava a despontar timidamente, e sentia um misto de amor avassalador e pânico absoluto. Como ela conseguiria? A resposta era simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de todas: um passo de cada vez. Lorena guardou seus diplomas internacionais, suas certificações de proficiência em inglês, francês, espanhol e russo, no fundo de uma gaveta. Aqueles papéis representavam um passado que, no momento, era um luxo que ela não podia se permitir. No mercado de trabalho, o nome Lorena Siqueira, com seu currículo impecável, levantaria perguntas. Perguntas sobre seu último emprego, sobre suas conexões, sobre seu casamento com Maurício Andrade. Ela precisava ser invisível, precisava de um trabalho que pagasse as contas, que não exigisse referências de um mundo que ela havia deixado para trás. Com a barriga ainda discreta, escondida sob roupas largas, ela começou sua busca. Entregou currículos para vagas de recepcionista, de vendedora, de assistente administrativa, mas a falta de experiência recente ou as referências que ela não podia fornecer eram barreiras. A cada não que recebia, o desespero batia à porta. O dinheiro da venda das joias estava diminuindo e o tempo corria contra ela. Foi então que, passando em frente a um grande e moderno edifício de vidro espelhado no centro de Niterói, ela viu uma placa: Contrata-se para a equipe de serviços gerais. O nome na fachada era imponente: Bastos Importações and Logística. O coração dela gelou por um instante. O nome Bastos era conhecido no meio empresarial. Leonardo Bastos, um concorrente de Maurício, embora em uma escala muito maior. A ironia era cruel, mas a necessidade era mais forte que a ironia. Ali, ninguém a conheceria. Para a equipe de limpeza, um diploma de Harvard não valia mais do que um par de mãos dispostas a trabalhar. A entrevista foi rápida e impessoal. A supervisora, uma mulher chamada Dona Elvira, de olhar cansado, mas justo, mal olhou para seu rosto. Precisava de alguém para cobrir o turno da noite. O trabalho era pesado, o salário era o mínimo, mas era um começo. Era a dignidade que ela tanto buscava. Lorena aceitou na hora. Assim, a mulher que antes frequentava jantares de gala e discutia arte contemporânea em Paris, passou a vestir um uniforme cinza e a empurrar um carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos e vazios de um império corporativo. O cheiro de desinfetante substituiu o perfume Chanel. Suas mãos, antes acostumadas a segurar taças de cristal, agora manejavam rodos e flanelas com uma eficiência dolorosa. O trabalho era sua salvação e sua penitência. Durante a noite, enquanto os escritórios dormiam, Lorena travava uma batalha silenciosa. O esforço físico era imenso para seu corpo em transformação. As dores nas costas eram constantes e o cansaço, seu companheiro inseparável. Muitas vezes, no banheiro dos funcionários, ela se apoiava na pia, respirando fundo, sentindo seu filho se mexer dentro dela, e sussurrava: "É por você. Tudo isso é por você." Aquele pequeno ser era sua força motriz, a razão pela qual ela esfregava o chão com lágrimas silenciosas, escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor. Ela era uma sombra, uma presença funcional que ninguém notava. Os poucos funcionários que ficavam até tarde a viam como parte da mobília. Para eles, ela não tinha nome, não tinha história, e era exatamente isso que ela queria. Ela não falava sobre sua vida, sobre seu passado, e muito menos sobre a gravidez que se tornava cada dia mais difícil de esconder. Ela usava o uniforme um número maior,
Curvava-se um pouco mais ao andar, tentando fundir-se com as sombras dos corredores que limpava. Sua única confidente era Cida, uma colega da equipe de limpeza, uma mulher de meia idade, de riso fácil e coração do tamanho do mundo. Cida percebeu a tristeza nos olhos de Lorena e, sem fazer perguntas, ofereceu-lhe amizade. Dividia seu lanche, ajudava com as tarefas mais pesadas e, o mais importante, oferecia um silêncio compreensivo. Cida sabia que havia uma história ali, uma dor profunda, mas respeitava o muro que Lorena havia construído ao seu redor. Uma noite, enquanto limpavam a sala da diretoria no último andar, um andar que Lorena geralmente evitava, ela se permitiu um momento de fraqueza. Parou em frente à enorme janela de vidro que ia do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara, com as luzes do Rio de Janeiro piscando ao longe como diamantes espalhados sobre veludo. Ela se lembrou de uma vista parecida, da cobertura onde sua vida desmoronou. A mesma beleza, vista de um lugar tão diferente. Uma lágrima solitária escapou. "É bonita, não é?" A voz de Cida a assustou. Lorena se apressou em secar o rosto. "Sim, muito. Às vezes eu fico aqui olhando", continuou Cida, parando ao seu lado. "Penso em toda essa gente importante que trabalha aqui, nas preocupações deles, nos milhões que eles ganham e perdem, e a gente aqui, limpando a sujeira que eles deixam para trás." Ela suspirou. "Mas quer saber? Às vezes eu acho que a nossa vida é mais simples. A gente se preocupa em pagar as contas, em ver os filhos crescerem com saúde. O resto é só barulho." Enquanto Lorena e Cida terminavam de arrumar seus materiais de limpeza, prontas para seguir para o próximo andar, um som abafado, mas carregado de tensão, atravessou a parede da sala de reuniões principal, a que elas chamavam de aquário por suas paredes de vidro. Eram vozes. Uma delas, masculina e grave, soava ríspida e impaciente. "Não é possível! Inaceitável!" A voz rosnou, o som vibrando através da porta fechada. Cida olhou para Lorena, os olhos arregalados. "Ué, tem gente aí uma hora dessas? Pensei que o andar estava vazio." "Parece que é uma reunião importante", sussurrou Lorena, sentindo um arrepio de premonição. Era raro ver movimento naquele andar tão tarde da noite, especialmente na sala da presidência. Ela começou a empurrar seu carrinho, querendo apenas passar em silêncio e se afastar daquela energia pesada. No exato momento em que passava em frente à porta de vidro fosco, ela se abriu com um solavanco. Um homem alto, de terno impecavelmente cortado, mas com o cabelo desalinhado e o rosto vermelho de fúria, apareceu na soleira. Seus olhos varreram o corredor e pousaram em Lorena, não nela como pessoa, mas em seu uniforme. Era Leonardo Bastos, o CEO, o dono de todo aquele império. Lorena o reconheceu de fotos na intranet da empresa, mas pessoalmente sua presença era avassaladora. "Você", ele disse, a voz cortante como vidro quebrado. "Venha aqui. Derrubaram água na mesa. Limpe isso, rápido." Ele não esperou por uma resposta, apenas se virou e voltou para dentro, deixando a porta entreaberta. Lorena engoliu em seco. Cida lhe lançou um olhar de solidariedade, como quem diz, "Força, amiga." Com o coração batendo forte contra as costelas, Lorena pegou um pano limpo e entrou na sala. O ambiente era um caos contido. 3 outros homens, todos de terno, estavam de pé, pálidos e suando frio. Sobre a imensa mesa de reuniões, papéis estavam espalhados e um copo de água virado criava uma poça perigosamente perto de um laptop. Leonardo Bastos andava de um lado para o outro como um leão enjaulado, o telefone pressionado contra a orelha. "Eu não me importo com o fuso horário, Dimitri. O prazo é amanhã de manhã", ele esbravejava em inglês. "Seus tradutores são incompetentes. O software de vocês é um lixo. Este parágrafo pode nos custar o maior contrato da história desta empresa."
Ele desligou com um gesto violento, jogando o celular sobre a mesa. Enquanto Lorena, de cabeça baixa, secava a água com movimentos rápidos e eficientes, ela não pôde deixar de ouvir a conversa desesperada. Senhor, o tradutor juramentado que encontramos só pode ver o documento amanhã à tarde, disse um dos diretores, a voz trêmula. Tentamos 3 programas de tradução diferentes, mas as versões não batem. A cláusula 4.7b sai incompreensível em todos eles. Parece um dialeto técnico muito específico. Incompreensível? Leonardo riu, um som amargo e sem humor. Eu digo que é incompreensível. É incompreensível que minha diretoria, com salários de 6 dígitos, não consiga resolver um problema de tradução. Estamos falando de um contrato de 200 milhões de dólares com a maior distribuidora de grãos da Rússia e vamos perder por causa de um parágrafo. Ele passou as mãos pelo cabelo, a frustração emanando dele em ondas. Seus olhos caíram sobre o documento impresso, um emaranhado de letras cirílicas que pareciam zombar dele. Em um acesso de fúria e desespero, ele bateu com a mão na mesa, fazendo todos se encolherem. Menos Lorena. Quer saber? Eu cansei! Ele gritou para a sala. Eu ofereço o meu próprio salário deste mês, 1 mês do meu salário para quem estiver nesta sala e conseguir traduzir este maldito documento agora, com perfeição, para que eu possa ligar para Dmitri e dizer na cara dele o que está escrito aqui. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os diretores se entreolharam impotentes. Era um desafio impossível. Lorena terminou de secar a última gota de água. Ela deveria sair, voltar para a segurança de seu anonimato, mas as palavras em russo no papel, visíveis de onde ela estava, saltaram aos seus olhos. Ela as leu e as entendeu. Entendeu a complexidade, a nuance técnica, o jargão jurídico que confundiria qualquer software. Era a sua área. Era o mundo que ela havia deixado para trás. Seu coração disparou. Era um risco gigantesco. Mas a imagem do berço vazio em seu apartamento, a lembrança das noites de dor nas costas, a urgência de dar uma vida segura para seu filho, tudo isso pesou mais que o medo. A dignidade que ela buscava não estava apenas em trabalhar duro, mas em usar os dons que possuía. Com o pano de limpeza ainda na mão, ela se endireitou. Pela primeira vez em meses, sua postura não era a de uma faxineira curvada, mas a de Lorena Siqueira. Eu posso traduzir. A voz dela, embora baixa, cortou o silêncio como uma lâmina. Todos os olhares na sala se viraram para ela. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Leonardo Bastos a encarou, as sobrancelhas franzidas, como se ela fosse uma miragem. O que você disse? Ele perguntou, o tom misturado com escárnio e irritação. Eu disse que posso traduzir o documento, senhor, repetiu Lorena, a voz mais firme agora. Ela deu um passo à frente, em direção à mesa. Eu falo russo fluentemente. Um dos diretores soltou uma risadinha nervosa. Senhorita, com todo o respeito, isso é um documento jurídico complexo. Eu sei. Ela o interrompeu, seus olhos fixos em Leonardo. É um contrato de logística intermodal, especificamente sobre as cláusulas de responsabilidade de transbordo em território não segurado e as penalidades por quebra de container refrigerado. A cláusula 4.7b, que os softwares não entendem, usa um termo arcaico do direito marítimo soviético para definir força maior. Ela precisa ser traduzida conceitualmente, não literalmente. O queixo dos diretores caiu. Leonardo Bastos a olhava, agora, com uma intensidade diferente. A raiva em seus olhos deu lugar a um brilho de choque e curiosidade. Ele a estudou por um longo segundo. A mulher do uniforme cinza, falando com uma autoridade que não condizia em nada com sua posição. Hesitante, mas sem outra opção, ele empurrou o papel pela mesa em direção a ela. Traduza.
Lorena pousou o pano de limpeza na beirada do carrinho. Suas mãos, que minutos antes esfregavam o chão, pegaram o documento com uma familiaridade esquecida. Seus olhos percorreram as linhas e as palavras fluíram dela, não em português, mas em um inglês perfeito, o idioma da negociação. Ela não apenas traduziu, ela interpretou, explicou as nuances, contextualizou os termos, oferecendo a Leonardo não apenas o texto, mas a arma de que ele precisava para sua negociação. Sua tradução era mais clara, mais precisa e mais inteligente do que qualquer máquina jamais poderia produzir. Quando terminou, um silêncio atordoado preencheu a sala. Ela havia decifrado o indecifrável em menos de 5 minutos. Leonardo pegou o telefone. Discou. Quando Dimitri atendeu, ele falou com uma calma letal, usando as exatas palavras e conceitos que Lorena lhe dera. A conversa foi curta. Ao desligar, um sorriso vitorioso, o primeiro da noite, surgiu em seu rosto. "O contrato é nosso!" ele anunciou para a sala. Os diretores explodiram em suspiros de alívio. Leonardo então se virou para Lorena. O espanto em seu rosto era genuíno. "Quem é você?" ele perguntou, a voz agora desprovida de qualquer arrogância. Lorena o encarou. O cansaço da noite, da vida, misturado a uma nova e feroz determinação. Ela não era mais uma sombra. "Eu sou a mulher que acabou de salvar seu contrato de $200 milhões, ela disse, a voz calma e inabalável. "E o senhor me deve o seu salário de 1 mês. O eco das palavras de Lorena pairou na sala de reuniões, carregado com um peso que nenhum dos presentes esperava. Os diretores olhavam dela para Leonardo boquiabertos, testemunhando uma inversão de poder tão súbita e completa que parecia irreal. A faxineira não apenas salvara o negócio do ano, mas agora cobrava, sem um pingo de hesitação, a promessa feita pelo homem mais poderoso da sala. Leonardo Bastos a encarou por um longo momento, o choque inicial dando lugar a uma avaliação profunda. Ele via a fadiga em seus ombros, mas também a coluna de aço que a mantinha ereta. Viu a simplicidade do uniforme cinza e a complexidade de um intelecto que acabara de superar toda a sua equipe de elite. Ele, um homem acostumado a ter o controle absoluto, estava completamente desarmado. Um sorriso lento, quase imperceptível, tocou seus lábios. Não era um sorriso de escárnio, mas de genuína admiração. "Justo", ele disse, a voz agora calma e controlada. "Uma promessa é uma promessa." Ele olhou para seu diretor financeiro, que ainda parecia não acreditar no que via. "Prepare a transferência, o valor integral do meu salário bruto deste mês." Então, voltou-se para Lorena. "O pagamento será processado amanhã pela manhã. Preciso dos seus dados." "Eles estão no RH", respondeu Lorena, sua calma espelhando a dele. Ela não se permitiu sorrir ou demonstrar alívio. Apenas assentiu, como se concluir uma transação daquele porte fosse a coisa mais natural do mundo. Pegou seu pano de limpeza, colocou-o de volta no carrinho e, com a mesma discrição com que entrou, virou-se para sair. "Espere", disse Leonardo. "Qual o seu nome?" "Lorena", ela respondeu sem se virar. E então desapareceu no corredor, deixando para trás um silêncio denso, cheio de perguntas não respondidas. Na manhã seguinte, Lorena acordou com o som de uma notificação em seu celular antigo. Era uma mensagem do banco. Um depósito havia sido feito em sua conta. O valor era tão astronômico, tão absurdamente maior do que tudo o que ela possuía, que ela teve que olhar 2 vezes, 3 vezes para acreditar. Era mais dinheiro do que ela precisaria para cuidar de seu filho por anos. A primeira lágrima de alívio verdadeiro em muitos meses escorreu por seu rosto. Era segurança, era um futuro. Era a prova de que sua coragem não foi em vão. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto se preparava para mais uma noite de trabalho, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. "Lorena, aqui é Leonardo Bastos."
O coração dela deu um salto. Senhor Bastos, por favor, me chame de Leonardo. Eu liguei para confirmar que o pagamento foi feito, mas também para fazer uma proposta. O contrato com os russos foi assinado, graças a você. Mas ele é complexo e terá desdobramentos por meses. Eu preciso de alguém que entenda as nuances da língua e da cultura deles para acompanhar as negociações. Alguém em quem eu possa confiar. Houve uma pausa. Eu gostaria de lhe oferecer um contrato de tradutora freelancer. Você trabalharia diretamente comigo neste projeto. O valor será substancial. Lorena sentou-se na beirada da cama, o peso da oferta aterrissando sobre ela. Deixar o anonimato? Trabalhar lado a lado com o CEO era um risco. Mas também era a oportunidade de usar suas habilidades, de ter um trabalho que não quebrasse seu corpo, especialmente agora, com a gravidez avançando. Eu aceito, ela disse, a voz firme. O acordo foi selado. Lorena não precisou mais vestir o uniforme cinza. A partir daquele dia, ela passou a frequentar o último andar do prédio da Bastos Importações, não como uma sombra invisível, mas como uma consultora essencial. Os mesmos diretores que a olhavam com desdém, agora a cumprimentavam com um respeito temeroso. Leonardo era um chefe exigente, mas justo, e sua curiosidade sobre ela era palpável. Durante as longas horas de trabalho, analisando cláusulas e participando de videoconferências com Moscou, ele a observava. Ele notava a forma como ela mudava do português para o inglês e para o russo com uma fluidez impressionante. Notava sua inteligência estratégica, sua capacidade de antecipar problemas e sua calma sob pressão. Aquela mulher era um enigma. Onde você aprendeu a falar russo assim? Ele perguntou um dia, depois de uma chamada particularmente tensa que ela conduziu com maestria. Lorena hesitou por um momento. Eu morei em São Petersburgo por 2 anos. Fiz parte do meu mestrado em Relações Internacionais lá. A revelação pegou Leonardo de surpresa. Mestrado? E você estava limpando o chão? Ela o encarou, os olhos transmitindo uma história de dor que ela não precisou verbalizar. A vida nos leva por caminhos inesperados. Eu precisei recomeçar do zero. Deixei tudo para trás. Aos poucos, em conversas fragmentadas entre uma reunião e outra, Leonardo foi montando o quebra-cabeça. Descobriu sobre sua formação de ponta, sobre os anos em que viveu no exterior. E, inevitavelmente, através de uma pesquisa discreta feita por sua assistente, ele descobriu sobre seu casamento. Lorena Siqueira Andrade, a ex-esposa do empresário Maurício Andrade. Um dia, ele a confrontou, não com acusação, mas com uma curiosidade genuína. Você era casada com o Maurício Andrade. Lorena não se abalou. Sim, eu era. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz suave. Ela respirou fundo, decidindo dar a ele uma parte da verdade, a parte que importava. Ele decidiu que queria uma vida diferente, com uma pessoa diferente, e eu decidi que não queria nada que viesse dele. Então eu saí, apenas com o que eu podia carregar. Eu queria construir minha própria vida, com meu próprio trabalho, com minha própria dignidade. Ela não mencionou a traição, e mais importante, não mencionou a gravidez. Para ela, seu filho era seu santuário, um assunto íntimo demais para ser compartilhado naquele ambiente profissional. Ela temia o julgamento, os boatos, a possibilidade de que ele a visse como complicada, a mesma palavra que Maurício usara para descartá-la. A revelação transformou a forma como Leonardo a via. A admiração que ele sentia por sua competência agora se misturava com um profundo respeito por sua força de caráter. Essa mulher não era apenas brilhante, ela era uma sobrevivente, uma fênix que ele teve a sorte de encontrar em meio às cinzas. O tempo que passavam juntos aumentou. O projeto russo exigia atenção constante. Eles dividiam almoços de trabalho no escritório, passavam noites revisando documentos, e a formalidade inicial entre eles começou a se dissolver.
dando lugar a uma camaradagem fácil. Ele a fazia rir com seu humor seco. Ela o impressionava com sua visão de mundo. Leonardo começou a notar coisas que iam além de sua mente brilhante. Notou a forma como seus olhos se iluminavam quando ela resolvia um problema complexo. Notou a graça de seus gestos mesmo quando cansada. Notou a bondade com que ela tratava Cida, sua antiga colega, sempre que a encontrava no corredor. Ele se viu pensando nela fora do escritório, ansioso pelas manhãs para poderem trabalhar juntos novamente. Ele estava se apaixonando-se pela faxineira, pela tradutora, pela mulher de passado misterioso e força inabalável. Ele não sabia de todos os seus segredos, mas o que ele sabia era mais do que suficiente. Ele via nela não uma vítima, mas a mulher mais forte e íntegra que já havia conhecido. E pela primeira vez em sua vida focada em negócios e lucros, Leonardo Bastos sentiu o desejo de proteger e cuidar de algo muito mais valioso que um contrato multimilionário. A proximidade com Leonardo era um bálsamo e um tormento para Lorena. Trabalhar ao lado dele, sentir sua admiração e respeito, despertou em seu coração sentimentos que ela julgava adormecidos para sempre. Ela se via rindo de suas piadas, compartilhando ideias que iam muito além do trabalho, e sentia uma conexão que nunca tivera com Maurício. Sim, ela estava se apaixonando por Leonardo, mas esse sentimento crescente vinha acompanhado de um pânico gelado. Havia um segredo entre eles, um segredo que crescia visivelmente a cada dia. Sua barriga, agora no 6º mês de gestação, já não podia ser disfarçada por blazers largos ou vestidos de corte império. Era uma verdade física, uma presença constante que a lembrava de sua vulnerabilidade. Contar a ele parecia impossível. Como explicar que escondera algo tão fundamental? E se ele a visse como desonesta, ou pior, como um problema, uma complicação com a bagagem de outro homem? O medo a paralisava. Enquanto Lorena brilhava no andar da diretoria, as sementes da inveja germinavam nos andares de baixo. Sua ascensão meteórica, de faxineira a confidente do CEO, era o assunto principal nos cafés e corredores. Para muitos, era uma história de conto de fadas. Para outros, especialmente para algumas mulheres que há muito tempo cobiçavam uma oportunidade ou um olhar de Leonardo Bastos, era uma afronta. A gravidez evidente de Lorena tornou-se a arma perfeita para elas. Os boatos começaram como sussurros venenosos. Você viu a nova protegida do chefe? Grávida. De quem será a criança? Estranho ela aparecer assim, do nada. Dizem que ela era faxineira, deve ter feito alguma coisa para subir tão rápido. A narrativa maliciosa se espalhou como fogo em palha seca, alimentada pela inveja e pelo ressentimento. A história foi se distorcendo até se tornar uma verdade fabricada. A misteriosa tradutora estava usando uma gravidez de origem duvidosa para se aproveitar do CEO. A fofoca chegou aos ouvidos de 2 diretores mais antigos, homens que se sentiam ameaçados pela influência crescente de Lorena e desconfortáveis com a atenção que Leonardo lhe dedicava. Eles viam nela uma anomalia, uma quebra na hierarquia da empresa. A gravidez era a desculpa perfeita para restaurar a ordem. Numa tarde em que Leonardo estava em uma viagem de um dia para São Paulo, Lorena foi convocada para uma reunião. Ao entrar na sala, encontrou os 2 diretores, com expressões sérias e calculadas. Não havia cordialidade em seus olhares. Lorena, sente-se, disse um deles, o Sr. Matos, um homem de cabelos grisalhos e olhar frio. Fomos informados de sua condição. O coração de Lorena despencou. Minha condição. Sua gravidez, o outro diretor Valadares completou sem rodeios. A empresa tem políticas, sabe? E sua situação, francamente, tornou-se um tópico de distração e especulação. Como você é freelancer, não é contratada, não é bom para a imagem da companhia. Meu trabalho tem sido impecável.
respondeu Lorena, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Minha vida pessoal não interfere em minhas responsabilidades. Não é o que parece, retrucou Matos. Sua ascensão foi rápida, sua história é nebulosa, e agora, essa gravidez. Precisamos proteger a empresa. E proteger o Sr. Bastos de situações embaraçosas. A ameaça estava implícita. Eles estavam pintando-a como uma golpista. Eles lhe deram as opções, ambas cruéis. Poderiam fingir que ela sumiu, ou ela poderia assinar uma carta de demissão voluntária, citando motivos pessoais, e sair discretamente com uma pequena compensação financeira pelo silêncio. A humilhação a atingiu com força. Ela pensou em lutar, em ir até Leonardo e contar tudo, mas o medo a dominou. O medo de que ele, ao saber da gravidez por terceiros, em meio a tantos boatos, acreditasse na versão deles. O medo de ter que se justificar, de parecer fraca, de ver a admiração em seus olhos se transformar em pena ou, pior, em desconfiança. A ferida deixada por Maurício ainda estava sensível. Ela não suportaria outra rejeição. Com a cabeça baixa e a alma em pedaços, ela pegou a caneta. Assinou a própria sentença, sentindo-se tão impotente quanto no dia em que fora abandonada. Leonardo voltou no dia seguinte, ansioso para discutir os próximos passos do projeto russo com Lorena. Ao chegar em seu andar, encontrou um silêncio estranho. A mesa dela estava vazia. "Onde está a Lorena?" perguntou a sua secretária. A secretária desviou o olhar. "Ela pediu demissão, senhor. Ontem à tarde. Deixou esta carta." Leonardo pegou o envelope incrédulo. A carta era curta, formal e impessoal. "Por motivos de ordem pessoal, apresento meu pedido de demissão." Não fazia sentido. Eles estavam no auge de um projeto. A relação deles se aprofundava a cada dia. Por que ela iria embora assim, sem uma palavra, sem um telefonema? Ele ligou para o celular dela. Caixa postal. Ligou de novo. E de novo, nada. Confuso e com um sentimento ruim no peito, ele convocou Matos e Valadares. "O que aconteceu aqui? Por que Lorena se demitiu?" Os dois diretores trocaram um olhar ensaiado. "Senhor Bastos", começou Matos, com falsa solenidade. "Foi uma situação delicada. Descobrimos que ela está grávida." Leonardo sentiu um soco no estômago. "Grávida? E o que isso tem a ver?" "Bem", continuou Valadares, "ela escondeu isso de todos. E com os boatos circulando, achamos que ela se sentiu pressionada e preferiu sair. Não sabemos quem é o pai. Ela foi casada com o Andrade, mas parece que tinha se envolvido com outros homens. Parece uma situação complicada." A mente de Leonardo começou a girar, conectando os pontos da forma mais dolorosa possível. Ela escondeu a gravidez dele. Ela, que lhe contou sobre ter sido abandonada, estava grávida de outro homem. Quem? Que homens? Um namorado secreto que ela nunca mencionou? Ou pior, a cronologia era apertada. Teria ela traído o ex-marido, engravidado de outro e depois sido abandonada por ambos? A mulher que ele colocou em um pedestal de integridade e força, de repente, pareceu uma mentirosa, uma manipuladora. A admiração que ele sentia se transformou em uma amarga decepção. Ele se sentiu um tolo que quase se apaixonou por uma farsa bem construída. A dor da traição, mesmo que imaginada, o cegou. Ele não questionou a versão dos diretores. Apenas sentiu a raiva e a desilusão tomarem conta de si. Em um gesto de orgulho ferido, ele abriu sua lista de contatos, encontrou o nome Lorena e, com o dedo tremendo de fúria, apertou excluir. Ele a apagou de seu telefone e, com a mesma determinação, jurou a si mesmo que a apagaria de sua vida. A noite caiu sobre a cidade, mas para Leonardo a escuridão estava dentro de sua sala. O uísque no copo não conseguia aplacar a amargura que sentia. Ele andava de um lado para o outro.
a imagem de Lorena em sua mente se fragmentando. A mulher brilhante e íntegra que ele admirava agora se confundia com a imagem de uma estranha, cheia de segredos. Ele pegou o telefone e ligou para seu melhor amigo, precisando desabafar, colocar para fora a confusão que o consumia. "Eu não entendo, Ricardo", dizia ele, a voz carregada de frustração. "Ela simplesmente desapareceu, e a história toda, grávida. Ela nunca me disse uma palavra. Me sinto um idiota. Eu estava prestes a me envolver de verdade, e ela estava mentindo para mim o tempo todo. Quem faz isso?" Nesse exato momento, a porta da sala se abriu silenciosamente. Era Cida, com seu carrinho de limpeza, pronta para iniciar o turno da noite. Ela parou na soleira, ouvindo o nome de sua amiga ser mencionado com tanta dor e raiva. Seu instinto foi recuar, não se meter. Mas então, ela viu o sofrimento no rosto do chefe, um sofrimento espelhado ao que viu no rosto de Lorena no dia anterior. E seu coração de amiga não permitiu que ficasse em silêncio. Aquela injustiça não podia prevalecer. Com uma coragem que ela mesma não sabia que tinha, Cida pigarreou: "Com licença, senhor Leonardo." Leonardo se virou surpreso e um pouco irritado com a interrupção. "Agora não, por favor. O senhor me desculpe. Eu não quis ouvir a conversa", disse Cida, dando um passo para dentro da sala, as mãos torcendo o pano de limpeza. "Mas o senhor está falando da Lorena, e o que o senhor está pensando está tudo errado." Leonardo baixou o telefone, a curiosidade sobrepujando a irritação. "Do que você está falando?" "A Lorena não é mentirosa", continuou Cida, a voz embargada pela emoção. "Ela é a mulher mais forte e honesta que eu já conheci. O senhor sabe por que ela nunca falou da gravidez? Por medo, por vergonha. Aquele bebê que ela está esperando é do ex-marido, o milionário que a chutou para fora de casa no mesmo dia em que ela contou que estava grávida. Ele a abandonou no pior momento da vida dela." Cada palavra de Cida era como uma luz sendo acesa em um quarto escuro, revelando a verdade brutal que Leonardo se recusara a ver. "Ela veio para Niterói sem nada", prosseguiu Cida, as lágrimas agora escorrendo por seu rosto. "Recusou a pensão dele porque não queria o dinheiro sujo dele. Ela só queria criar o filho com dignidade. Ela escondeu a barriga o máximo que pôde porque precisava desesperadamente deste emprego. Tinha medo de ser demitida se alguém descobrisse. E foi o que aconteceu, não foi? Alguém espalhou o boato e usaram isso para tirá-la daqui." Cida respirou fundo, olhando diretamente para o homem mais poderoso da empresa. "Aquele dinheiro que o senhor deu a ela, do seu salário, ela não gastou com luxos. Ela pagou 1 ano de aluguel adiantado e comprou o enxoval do bebê para garantir que ele tivesse um teto e o básico. O salário que ela ganhava aqui como sua tradutora era para o dia a dia, para a comida, para as contas. Ela não é uma golpista. Ela é uma mãe tentando sobreviver." Leonardo ficou paralisado, o copo de uísque esquecido na mão. A imagem que os diretores pintaram, a história que sua própria dor construiu, tudo desmoronou. Ele não viu uma mentirosa. Viu uma mulher aterrorizada, lutando sozinha contra o mundo, tentando proteger a si mesma e a seu filho, da mesma forma que um animal selvagem protege sua cria. Ele a julgou com a mesma crueldade que o mundo já a havia tratado. A emoção o atingiu com a força de uma onda, um misto de vergonha, arrependimento e uma admiração ainda mais profunda do que a que sentia antes. "Onde ela está?" ele perguntou, a voz rouca. "Eu preciso do endereço dela, do telefone, por favor." Cida anotou o endereço e o novo número de telefone de Lorena, um chip pré-pago que ela comprou naquela manhã, em um pedaço de papel. Leonardo o pegou como se fosse um tesouro. Ele não esperou. Deixou o escritório, entrou em seu carro e dirigiu pela noite, cruzando a ponte Rio-Niterói, a mente a mil. Ele a encontrou em seu pequeno e simples apartamento.
Quando Lorena abriu a porta e o viu ali, parado em seu corredor, seu rosto empalideceu. Ela se encolheu instintivamente, uma mão protegendo a barriga, esperando o golpe final, a acusação, a confirmação de todos os seus medos. Mas em vez de raiva, os olhos de Leonardo estavam cheios de um arrependimento profundo. "Lorena", ele disse, a voz suave, "podemos conversar?" Naquela noite eles não jantaram em um restaurante caro, mas pediram uma pizza simples que comeram na pequena mesa da cozinha dela. E ali, sob a luz fraca, Lorena finalmente abriu seu coração. Ela contou tudo: a traição, o abandono cruel, a solidão, o medo, a humilhação do trabalho noturno, a alegria secreta de sentir seu filho chutar, o pânico ao ser confrontada pelos diretores. Ela não escondeu nada, não poupou detalhes, as lágrimas finalmente se permitindo cair livremente. Leonardo ouviu cada palavra, seu coração se partindo e se reconstruindo a cada revelação. Quando ela terminou, ele estendeu a mão sobre a mesa e, hesitante, cobriu a dela. "Eu fui um idiota, Lorena. Eu deveria ter confiado em você, no que eu via em você, e não na versão que me contaram. Eu sinto muito por ter duvidado, mesmo que por um instante." Ele fez uma pausa, seu olhar intenso. "O que eles fizeram com você foi baixo e covarde, e isso não vai ficar assim. Mas primeiro quero consertar as coisas com você." Ele continuou: "Eu ainda preciso de você. O projeto russo precisa de você. Quero que volte a trabalhar para mim, mas em seus termos, como tradutora freelancer, trabalhando de casa, respeitando sua gestação, seus horários, seu bem-estar, longe dos boatos, longe da política suja da empresa. Apenas você e eu tocando este projeto juntos." Lorena o olhou, os olhos vermelhos de choro, mas agora brilhando com uma nova esperança. A oferta dele não era apenas um emprego, era um pedido de desculpas, era um gesto de confiança, era respeito, era ele dizendo que via toda ela, com sua história, sua dor e sua força, e não tinha medo. Pela primeira vez desde que sua vida desmoronou, ela sentiu que podia respirar. Lorena aceitou a oferta de Leonardo com um aceno de cabeça, as lágrimas ainda úmidas em seu rosto, sendo agora de alívio, não de dor. Naquele pequeno apartamento em Niterói, em meio a caixas de pizza e verdades expostas, eles selaram um novo pacto, um que ia muito além de um contrato de trabalho. Era um pacto de confiança e respeito mútuo. Os 3 meses seguintes foram um período de cura e transformação silenciosa. Trabalhando de casa, Lorena floresceu. Longe dos olhares curiosos e dos sussurros venenosos, ela pôde se dedicar ao trabalho com a mente focada e, ao mesmo tempo, vivenciar os últimos estágios de sua gravidez com a paz que lhe fora roubada. A comunicação com Leonardo era diária, uma mistura constante de negócios e conversas pessoais. As videoconferências sobre o contrato russo frequentemente se estendiam, transformando-se em longos bate-papos sobre a vida, sonhos e medos. Leonardo, por sua vez, tornou-se uma presença constante e gentil na vida dela. Ele não era invasivo, mas seu cuidado se manifestava em pequenos gestos. Um delivery de seu restaurante favorito quando sabia que ela estava cansada, uma mensagem perguntando se ela precisava de algo, ou simplesmente sua disposição para ouvir. Ele respeitava a barreira que ela ainda mantinha em torno de seu coração, mas com paciência e consistência, ele lentamente a desfazia. Quando o pequeno Arthur nasceu, um bebê saudável de olhos curiosos e cachinhos castanhos, Leonardo foi uma das primeiras pessoas a saber. Ele a visitou no hospital, não como o CEO da Bastos Importações, mas como um amigo. Ao segurar o bebê no colo pela primeira vez, um sentimento de proteção o invadiu, um sentimento que não tinha nada a ver com obrigação e tudo a ver com amor. Ele estava se apaixonando não apenas por Lorena, mas pela pequena família que ela representava.
Com o passar dos meses, a relação deles evoluiu naturalmente para um namoro. Eles assumiram o relacionamento discretamente no início, mas era impossível esconder a felicidade que ambos irradiavam. Quando Arthur já estava com uma rotina estabelecida e Lorena encontrou uma babá de confiança, uma senhora indicada por Cida, ela sentiu que era hora de dar o próximo passo. Leonardo a convidou para voltar à empresa, mas não como freelancer. Ele criou um cargo para ela, diretora de Relações Internacionais, um posto na diretoria que fazia jus à sua capacidade e ao valor que ela agregava. A volta de Lorena a Bastos Importações foi como uma onda de choque. Ela entrou no prédio não mais com a cabeça baixa, mas de cabeça erguida ao lado de Leonardo. Sua presença no andar da diretoria, agora como namorada do CEO e membro do conselho, silenciou alguns, mas inflamou outros. As críticas eram veladas, mas ácidas. Ele a promoveu porque está dormindo com ela. Que tipo de homem sério assume uma mulher com o filho de outro? Ela é uma golpista de sorte, seduziu o chefe com uma história triste. Os mesmos diretores que a haviam sabotado, Matos e Valadares, que Leonardo rebaixara a postos sem importância após descobrir a verdade, agora lideravam a campanha de difamação silenciosa. Leonardo estava ciente de cada boato, de cada olhar torto, mas a indiferença dele era sua maior arma. Em uma reunião geral, ele fez questão de apresentar Lorena formalmente, não apenas como a nova diretora, mas como sua companheira. Muitos de vocês conheceram a Lorena em circunstâncias diferentes, disse ele à equipe, sua voz ressoando com autoridade. Mas hoje quero que a conheçam por quem ela é. A profissional mais competente que já encontrei e a mulher que tenho orgulho de ter ao meu lado. Ele segurou a mão dela, o gesto público calando a maioria dos críticos. Ele não se importava com o passado dela ou com a origem de seu filho. Ele se importava com a mulher de força inabalável que ela era. Ele a assumiu com orgulho, e seu orgulho tornou-se o escudo dela. Para Lorena, sentar-se naquela mesa de diretoria, no mesmo andar onde um dia esfregara o chão, era a validação final de sua jornada. Ela não era mais invisível. Ela era vista, respeitada e amada, não apesar de sua história, mas por causa dela. Aquela apresentação de Leonardo foi um divisor de águas. O orgulho com que ele a assumiu e a competência inegável que Lorena demonstrava em sua nova função foram, aos poucos, desarmando os preconceitos e silenciando os boatos. Ela não era apenas a namorada do chefe. Ela era uma força a ser reconhecida, uma líder que trazia resultados e uma visão global para a Bastos Importações. A mulher que um dia fora invisível, agora brilhava intensamente no centro do poder. E assim, os anos passaram. A poeira assentou, as feridas cicatrizaram e o amor entre Lorena e Leonardo se aprofundou, solidificado pelo respeito mútuo e pela alegria de criar o pequeno Arthur, que crescia um menino feliz e amado. A história de como Lorena Siqueira, uma faxineira anônima, se tornara uma das diretoras mais influentes da empresa e conquistara o coração do bilionário Leonardo Bastos, tornou-se uma espécie de lenda corporativa, um testemunho de resiliência e de reviravoltas que a vida pode dar. Foi em uma tarde ensolarada de quinta-feira, quase 3 anos depois daquele retorno triunfal, que o passado e o presente colidiram de forma espetacular. A cena era a personificação do sucesso de Lorena. Ela saía pela porta principal da Bastos Importações, rindo de algo que Leonardo dizia ao seu lado. Ele a segurava pela cintura com um carinho possessivo, enquanto ela ajeitava nos braços o pequeno Arthur, agora um menino de quase 3 anos, que balbuciava animadamente. Lorena estava radiante, a imagem da mulher realizada e poderosa. E foi nesse exato momento que Maurício Andrade, estacionando sua Mercedes para deixar a nova namorada no trabalho, na agência de publicidade que funcionava no mesmo prédio, viu a cena.
Ele congelou. O sangue fugiu de seu rosto enquanto ele observava o fantasma de seu maior erro passar a poucos metros de seu carro. A mulher que ele descartou, próspera. O homem ao lado dela, um bilionário que ele secretamente invejava. E a criança que ele abandonara antes mesmo de nascer. Lorena passou por ele, seu olhar focado em sua família, em seu futuro, e nem sequer o notou. Para ela, ele era apenas parte da paisagem. Para ele, ela era um terremoto que abalava os alicerces de sua vida cuidadosamente construída. O choque inicial de Maurício deu lugar a uma obsessão febril. A imagem de Lorena, Leonardo e principalmente do menino não saía de sua cabeça. Ele precisava saber. Depois de alguns telefonemas para antigos contatos em comum, ele conseguiu o número de Lorena. A primeira ligação ela ignorou, a segunda também. Na terceira, ela atendeu, a voz fria e profissional. Lorena, é o Maurício. Houve um silêncio do outro lado da linha. O que você quer, Maurício? Eu vi você, ele disse, a voz apressada. Hoje, em frente ao prédio, você estava com um menino. Eu preciso saber, Lorena. Quem é aquela criança? Acho que isso não é da sua conta, respondeu ela, pronta para desligar. Por favor, ele quase implorou, o desespero vazando em sua voz. A idade. Ele parece ter a idade certa. Ele é meu filho? Lorena respirou fundo, reunindo toda a sua força. Ela não lhe daria a satisfação de um drama, apenas a verdade, nua e crua. Sim, Maurício, o nome dele é Arthur. E sim, ele é seu filho. O silêncio do outro lado foi a confirmação do impacto. Nos dias que se seguiram, Maurício iniciou uma campanha desesperada para se reaproximar. Ele ligava, enviava mensagens, aparecia de surpresa na portaria do prédio dela, com presentes caros para Arthur, oferecia dinheiro, pensão, tudo o que um dia ela recusou. Lorena, com a calma de quem já venceu a guerra, conversou com Leonardo e tomou uma decisão. Ela permitiria que Maurício conhecesse o filho, não por ele, mas por Arthur, que um dia teria o direito de saber sua origem. O encontro foi marcado em um parque, um território neutro. Maurício chegou ansioso, o coração aos pulos. Ele viu Arthur correndo na grama, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele tentou abraçar Lorena, mas ela recuou, o corpo rígido. Ele é lindo, gaguejou Maurício, entregando um enorme urso de pelúcia para o menino que olhou desconfiado. Sim, ele é, concordou Lorena, a voz desprovida de qualquer emoção. Ele tentou se justificar, falou sobre arrependimento, sobre não saber o que estava fazendo. Lorena o ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela o encarou com os olhos firmes e proferiu as palavras que o assombrariam para sempre. Você precisa entender uma coisa, Maurício. Você não perdeu um relacionamento, você perdeu uma família. A frase de Lorena atingiu Maurício com a força de uma sentença. Você perdeu uma família. Não havia raiva em sua voz, apenas a calma devastadora da verdade. Ele olhou para o pequeno Arthur, que agora brincava perto de Leonardo, que observava a cena a uma distância respeitosa, pronto para intervir se necessário. Naquele instante, Maurício viu tudo o que havia jogado fora. Os primeiros passos, a primeira palavra, as noites em claro, os sorrisos matinais. Ele não perdeu apenas a mulher que o amava. Ele perdeu a chance de ser um pai presente. As lágrimas que ele segurava finalmente rolaram por seu rosto. Lorena, por favor, ele implorou, a voz embargada, o orgulho desfeito em 1000 pedaços. Me dê uma nova chance. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu posso consertar. Nós podemos ser uma família de novo. Eu amo você. Lorena o observou. E pela primeira vez, não sentiu dor nem raiva, apenas uma espécie de compaixão triste pelo homem que ele era. Ela balançou a cabeça lentamente, a decisão em seus olhos tão sólida quanto uma rocha. Você não me ama, Maurício.
Você ama a ideia do que perdeu. Você me abandonou no pior momento da minha vida, quando eu estava mais vulnerável, carregando seu filho. Você me deixou para trás, sem olhar para trás. Seu olhar se desviou para onde Leonardo estava, e um sorriso suave tocou seus lábios. O Leonardo me encontrou no meu ponto mais baixo. Ele me viu quando eu era invisível para o resto do mundo. Ele me levantou, me deu a mão e me mostrou o que era respeito e amor de verdade, sem pedir absolutamente nada em troca. Ela se virou de volta para Maurício, a voz firme, mas não cruel. Pelo bem do Arthur, podemos ser civilizados. Podemos ser amigos, se você for capaz disso. Ele merece conhecer o pai biológico. Mas é só isso. O meu coração, a minha família, eles já têm um lugar, e não é com você. Cada palavra foi um prego no caixão das esperanças de Maurício. Ele finalmente entendeu. Não havia caminho de volta. Ele assentiu, derrotado, e observou enquanto Lorena caminhava até Leonardo, que a envolveu em seus braços e beijou o topo de sua cabeça. Juntos, os três se afastaram, uma família completa e inabalável, deixando Maurício sozinho no parque com os fantasmas de suas escolhas. Algumas semanas depois, em uma noite de céu estrelado, Leonardo levou Lorena para o terraço do prédio da Bastos Importações. O mesmo terraço que ela, um dia, limpou com as mãos, sonhando com um futuro incerto. O lugar estava transformado. Luzes de fada estavam entrelaçadas nas plantas e uma mesa para dois estava posta, com a vista deslumbrante da Baía de Guanabara como pano de fundo. "O que é tudo isso?" perguntou Lorena, emocionada. "Este é o lugar onde tudo mudou", disse Leonardo, pegando as mãos dela. "Aqui, uma mulher que o mundo tentou tornar invisível me mostrou o que era coragem. Aqui, eu comecei a me apaixonar pela mulher mais forte que já conheci." Ele a conduziu até o centro do terraço, o vento da noite soprando suavemente em seus cabelos. Ele então se ajoelhou. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. "Lorena Siqueira", ele começou, os olhos brilhando com a mesma intensidade da noite em que a reencontrou. "Você me ensinou que o maior patrimônio não está nos negócios, mas no amor. Você e o Arthur são a minha família, o meu porto seguro. Eu não quero mais ser apenas o homem que está ao seu lado. Eu quero ser seu marido." Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante que cintilava sob as luzes. "Você quer se casar comigo?" As lágrimas que escorriam pelo rosto de Lorena eram de pura felicidade. A mulher que um dia chorou de dor e solidão, agora chorava de alegria transbordante. "Sim", ela sussurrou a voz embargada. "Sim, 1000 vezes sim." Leonardo colocou o anel em seu dedo e a levantou em um abraço giratório, suas risadas ecoando pela noite do Rio de Janeiro. Ali, no topo do mundo, no mesmo lugar onde um dia ela limpou o chão, Lorena comemorava a vida. A mulher que fora abandonada, humilhada e forçada à invisibilidade, agora brilhava. Brilhava com propósito, com o respeito que conquistara e, acima de tudo, com a certeza de um amor verdadeiro e incondicional. Sua jornada, da escuridão para a luz, estava completa. Que história emocionante! A jornada de Lorena nos mostra que não importa o quão fundo a vida nos derrube, a força para se reerguer está sempre dentro de nós. Se você também se emocionou e se inspirou com essa incrível reviravolta, não guarde essa emoção só para você. Deixe o seu curtir para que essa mensagem de força chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, que são feitas com muito carinho para tocar o seu coração. E o mais importante, compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Você nunca sabe quem pode estar precisando de um sopro de esperança hoje. Sua participação é o que nos move a continuar trazendo conteúdos que emocionam e inspiram. Muito obrigado por assistir e até a próxima.